Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Eu não sei se você tá sabendo, mas nos próximos meses a gente vai ter aqui no Brasil a publicação de 2 Guerras Secretas. Primeiro a Panini vai republicar essa aqui, que é a clássica, em 3 volumes naquele estilo coleção histórica deles, né, com a capa marrom. E também no mês que vem a gente vai ter as Guerras Secretas de 2015, sim, o evento que tá todo mundo aguardando pra ler. Uma minissérie que alterou todo o universo Marvel e tá tudo diferente, mas que é muito legal, eu gostei bastante. Mas o plano do vídeo é falar sobre as Guerras Secretas clássicas lá de 1984. Essa é uma mega saga clássica da Marvel, assim, certamente uma das mais conhecidas dos quadrinhos, e eu tenho ela em 2 versões. Na verdade eu tenho algumas edições dela como saiu originalmente pela Abril, e essa edição encadenada que a Panini publicou há alguns anos. Esse material também já foi republicado pela Salvat, né, saiu em 2 volumes na coleção da Salvat. Depois vocês vão entender por que eu guardei essas edições, tá? Ao longo do vídeo vocês vão entender por que elas são tão preciosas. Estamos em 1984, e a Mattel, né, popular marca de brinquedos, estava muito preocupada com uma parceria entre a DC Comics e a Kenner Toys, né? Porque a Kenner Toys era concorrente deles. Então, pô, imagina os bonequinhos do Batman vendendo mais que os bonequinhos da Mattel. Então eles resolveram fazer uma parceria com a Marvel e lançar um grande evento que aliasse tanto os brinquedos quanto uma revistinha em quadrinhos. Nisso eles fizeram uma pesquisa, né? Descobriram que as palavras que mais chamavam a atenção das crianças eram guerras e secretas. E ficou em encargo da Marvel criar uma história com tudo isso, né? Ela tinha que ser uma história que juntasse muitos personagens para ter muitos brinquedos, e ela tinha que se chamar Guerras Secretas. E ponto importante, essa história tinha que ter muitas naves e armas para eles poderem colocar junto com os bonecos e ganhar uma graninha a mais. A história originalmente teve 12 edições, né? Foi uma mega saga que interligou algumas revistas, inclusive essa é conhecida como a primeira grande mega saga entre personagens de quadrinhos. Na trama, uma entidade cósmica chamada Beyonder, ela rapta vários dos heróis e vilões do universo Marvel e coloca eles para se enfrentar num planeta chamado Mundo Bélico. E o objetivo disso era que o vencedor teria todos os seus desejos realizados, né? Aquele que saísse vitorioso. Ok, é um plot bem besta, né? Vamos ser sinceros, né, cara? Do nada surge uma entidade e leva todo mundo pra lá e briga. Aliás, o próprio Jim Shooter, que é o escritor dessa minissérie e também editor-chefe da Marvel na época, ele disse que o gibi era só pra ensinar as criancinhas a brincar com seus bonecos. Cara, e é bem por aí, sabe? É uma trama genérica, os diálogos são expositivos, parece um gibi dos anos 60, só que ele foi produzido em 1984. Só que adivinha, isso aqui vendeu que nem água, porque para pra pensar, atualmente, até a pior mega saga do mundo vende bastante nos Estados Unidos, né? Vende mais que as revistas regulares. E isso aqui foi a primeira de todas, né? Depois teve a Crise nas Infinitas Terras da DC, que é tipo 1 milhão de vezes melhor, mas foi isso aqui que deu, entre aspas, o pontapé inicial. Eu acho que, sei lá, ninguém estava preparado para as Guerras Secretas, né? Inclusive os próprios lojistas lá dos Estados Unidos, eles comentam que, era uma porcaria mesmo, mas estava vendendo, então a gente estava feliz. E isso acabou gerando um grande problema para Marvel, porque basicamente o Jim Shooter, que é o escritor e editor-chefe, como eu comentei, ele achou, cara, que ele era o deus dos gibis. Meu Deus, eu que manjo, olha só como eu sou bom, eu fiz essa revista vender. E obviamente que não era o caso, né, cara? O motivo das vendas era a quantidade de personagens, né? Não a sua trama grandiosa e, nossa, como é genial. Mas, né, fazer o quê? Aí ele achou que só ele entendia os personagens. Pra tu ter uma ideia, ele, a partir da publicação de Guerras Secretas, ele escrevia notas nos roteiros dos criadores da Marvel com pequenas sugestões, né? Cara, ele chegou a escrever pro John Byrne que ele tinha que aprender sobre anatomia. Cara, o John Byrne é um dos maiores criadores dos quadrinhos da história. E um dos piores casos foi quando o Jim Shooter escreveu pra ele uma nota assim, leia Guerras Secretas e aprenda como se faz um gibi. Aí, segundo dizem, o Byrne respondeu pra ele que Guerras Secretas só serviriam pra eu aprender a limpar minha bunda. Vocês verem o nível que tava a coisa. Inclusive, né, foram essas discordâncias com o Jim Shooter que acabaram levando o John Byrne pra DC, onde ele fez o Superman, o Homem de Aço, né? Olha aí, né? Parabéns, Marvel. Conseguiu gerar um clássico da DC por conta de uma desavença boba. Tá, agora vamos à publicação de Guerras Secretas no Brasil, como saiu da primeira vez lá em 1986 pela editora Abril. O caso é que a Gulliver estava lançando aquela mesma linha de bonecos que saiu nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então a Abril pensou, pô, esse é um bom momento de lançar as Guerras Secretas. O problema era o seguinte, a cronologia da Marvel no Brasil, ela tava com uma defasagem tão grande
que ainda não dava pra publicar as Guerras Secretas, né? As coisas não iam encaixar. Por exemplo, a Tempestade, ela não tinha Moicano, a Vampira não fazia parte dos X-Men, a Capitã Marvel não tava nos Vingadores, não dava, né? Simplesmente não dava. Então, obviamente, né, Abril tomou a decisão mais coerente numa situação como essa. Aí tu vai me dizer, ah, já sei, Vinícius, eles colocaram uma nota explicando e publicaram do mesmo jeito. Não, meu amigo, eles redesenharam boa parte das edições. Apagaram personagens. Reparem, eu vou colocar aí umas imagens comparando a edição da Panini com a edição da Abril que eu tenho aqui. Nada faz sentido. Tem momentos, por exemplo, que eles apagaram um personagem e colocaram um banco vazio, né? Onde tinha antes um herói ali, eles apagaram. E cortaram, assim, 1 milhão de páginas. Então essas revistinhas que eu tenho aqui, elas são edições de colecionador. Caraca, ao redor do mundo, isso aqui é uma raridade. Ninguém, não tem uma versão como essa sem ser aqui no Brasil. Tu tem que ver o final, cara. O final da revista é o mais bizarro. Eles criam uma página para explicar o que estava acontecendo com o Xavier, que estava ou não estava na cadeira de rodas. O cabelo da Tempestade, na verdade, foi obra do Beyonder. O próprio uniforme do Homem-Aranha, né? Se você não sabe, um dos momentos mais importantes das Secretas é esse aqui. Quando o Homem-Aranha ganha o seu novo uniforme, né? O uniforme negro, que mais tarde ia virar o Venom. Isso também foi desfeito na publicação do Brasil, né? Em vez de ele continuar com o uniforme preto, na verdade ele acabou voltando a ter o uniforme tradicional. Um auê, cara, uma confusão. Na época não tinha internet, então eu acho que a galera não ficou sabendo disso, né? Eles só foram descobrir depois a sacanagem que a Abril fez. Mas olha, cara, eu ia ficar putaço. Nossa, tu imagina tu ler um negócio todo adulterado, com um personagem apagado. Eu fui conversar com um amigo meu, professor de história da escola onde eu dou aula, o Rogério. E eu falei pra ele, cara, tu sabia que a Abril, na época, mudou todo o gibi e tudo mais? Vocês tinham que ver. Ele ficou apavorado. Tipo, como assim? O que eu li não era o certo? What the fuck, sabe? Aí eu mostrei, né? Eu comparei as duas versões com ele, né? E realmente foi um negócio surpreendente. Mas depois o Abril acabou republicando as Guerras Secretas na revista AT do Aranha, né? Aí normal, dentro da cronologia certinho. Então se você, amigo, encontrar uma dessas edições aqui num sebo, compre, cara. Porque é uma raridade ao redor do mundo, assim. Só no Brasil a gente tem uma edição dessas de Guerras Secretas com personagem cortado, com essas bizarrices. Então a pior parte, cara, é tu ver que eles cortaram até páginas de luta, sabe? Os splash pages que tinham na versão original é um troço assim bizarro. Ou por exemplo em cenas como essa, que estão todos os heróis pulando e aí tu compara com a outra versão, alguns foram apagados, assim. Em resumo, é uma saga clássica, né, que trouxe grandes mudanças e tudo, foi muito relevante na época para a indústria dos quadrinhos, né? Acabou motivando, possivelmente motivou essa série de eventos que a gente tem hoje em dia. Trouxe mudanças pro Homem-Aranha, pros X-Men, pro Quarteto Fantástico e um legado assim péssimo, editorialmente falando pra Marvel, né? Como eu falei, se você, amigo, ler a História Secreta da Marvel Comics, né, o livro, você vai ver que tem um capítulo dedicado só aos problemas que o Jim Shooter causou pra Marvel, achando que era o deus dos gibis porque conseguiu fazer um quadrinho vender muito, né? Sendo que, né, a gente sabe que não foi esse o motivo, né? Na verdade é por juntar um monte de personagem que isso sempre vende. Na minha opinião, é uma série assim com caracterizações rasas dos personagens, diálogos mal feitos, explicativos, mas que, cara, se tu é fã da Marvel, tem que ler isso aí, né, cara? Não dá pra não ler porque é um momento icônico e tudo. Eu acho que eu levei uma semana inteira pra ler essa versão aqui. Ah, e tomara que a Panini, quando lançar agora, né, quando relançar nessa versão em três encadernados, tomara que eles lancem como saiu nessa edição. Que aqui tem um prólogo mostrando os personagens da Marvel sendo raptados pelo Beyonder e indo parar no mundo bélico, né? Tem trechos da revista do Homem-Aranha, do Hulk, do Homem de Ferro, quando eles vão parar no mundo bélico. Olha que legal essa splash page aqui, cara. Olha que bacana. Ah, eu esqueci. A edição número 1 de Guerras Secretas no Brasil saiu com esse simpático álbum de figurinhas. Olha só que legal, cara. Tem umas figurinhas, inclusive, coladas aqui. Olha só. Umas pin-ups dos personagens. Pô, bons tempos onde eu colecionava álbum de figurinha, cara. É uma coisa muito legal. Eu completei alguns, né? Queria ter completado esse. Devia ser legal de acompanhar. Bom, acho que é isso. Ah, lembrando, se tu tá vendo esse vídeo porque tu tá a fim de saber mais sobre as Guerras Secretas novas, né, as Guerras Secretas de 2015 que vão sair no mês que vem pela Panini, não te empolga muito, assim, não tem nada muito essencial aqui que vai te ajudar a ler o que vai vir por aí, sabe? Na verdade é meio descartável, é mais que tu vai pegar algumas referências, vai saber quem é melhor o Beyonder, as naves, o Esad Ribi que procurou reproduzir, né, as naves que aparecem nessa edição. Se tu for ler, eu acho que vale muito mais como curiosidade. E outra coisa, esse é o teu momento. Se você, amigo, já leu as Guerras Secretas, deixa a tua opinião aí embaixo, tá? Aí mais pessoas olham os comentários e se beneficiam da opinião alheia pra pensar se devem ou não comprar esse gibizinho, certo? A tua companhia foi um prazer, tá?